Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vou fazer um vídeo que eu acho que vai ser rápido, mas eu acho que vai ser bem divertido, porque estamos no mês do Halloween, né? Um mês que eu fico super temática. E se vocês ouvirem um barulho de fundo, peço perdão, que eu acho que tem gente fazendo obra nas redondezas da vizinhança e dá pra ouvir tudo daqui, mas enfim. Vai ser um vídeo meio temático nesse mês de Halloween. Eu basicamente vou ranquear todos os livros assim que eu li, que me deram pelo menos um pouquinho de medo, em nível de medo, tá? Eu sei que é meio aleatório, mas é porque a ideia veio do fato de eu ler Stephen King e ver muitas pessoas falarem que tem medo de ler os livros do Stephen King porque não querem sentir medo, tem medo de ler, enfim. E, gente, pasmem, muitos livros do Stephen King não dão nem um pouquinho de medo, tá? Então é por isso que eu tive essa ideia de fazer esse vídeo. Então eu fui no meu Scoob, peguei aqui todos os livros, a maioria é de thriller, né, suspense ou terror. Peguei todos os livros que me deram pelo menos um pouquinho de medo e coloquei aqui. Então a gente vai ranquear entre medo real, que são os livros que realmente me deram medo, perturbador, então aquele livro assim que não chegou a me dar medo, mas me deixou meio perturbada das ideias, assim, meio, ai, isso aqui é tenso. Desconfortável, então os livros assim que começaram a despertar alguns sentimentos desconfortáveis em mim, porém não chegaram a nem perto de me dar medo. E ambientação sombria, então aqueles livros que não dão nada de medo, mas tem uma ambientação mais sombriazinha, aquela vibe gostosinha de terror, sabe? Então é isso. Então vamos começar. Não tem tantos livros aqui, eu achei que ia ter mais na verdade, mas eu não peguei todos os livros de suspense que eu li, porque tem livros de suspense que assim nem chegaram perto nem de uma ambientação sombria, sabe? Então não fazia sentido colocar aqui. Por exemplo, a maioria dos livros da Agatha Christie são livros de investigação, de suspense, né? Mas é mais investigação mesmo. E não chegaram nem perto de me dar medo, não tem nenhuma ambientação muito sombria nem nada. Só tem um livro da Agatha Christie aqui, tá? Então, vamos começar. O primeiro que aparece aqui já é A Dança da Morte, do Stephen King. Esse livro é enorme, vai ter uma temática meio ali de fim do mundo, né? Então vai ter uma pandemia de um vírus ali que vai matar quase toda a população do mundo. E o foco do livro não é só essa pandemia, esse vírus, e sim como é que fica a vivência humana, né? Quando a sociedade cai. Então é muito interessante. É um livro, gente, que não dá muito medo. Ele é um livro muito longo, é um livro que tem muita coisa acontecendo, muitos personagens, mas ele é perturbador, tá? É perturbador porque tem um vilão ali que é basicamente o mal puro, e ali a gente vê as pessoas que não são o mal puro, que fazem coisas até piores que aquele vilão que é o mal puro. Então, assim, basicamente a mensagem do livro é que os seres humanos, em grande parte, nem precisam, assim, do mal puro para serem ruins, tá? Enfim, é um livro perturbador e tem muita descrição de morte, do vírus, matando as pessoas, etc. Mas não chegou a me dar medo, tá? Então, assim, vai ficar aqui. A Paciente Silenciosa. Esse livro me deixou desconfortável. Em geral, ele todo não dá nada de medo, não tem uma ambientação tão sombria nem nada do tipo. Então ele é um livro, assim, que a gente vai acompanhar uma mulher que tá ali internada num hospício e o marido dela morreu. Ela foi acusada de assassinato do marido dela e desde esse momento ela não falou nada. E aí vai lá um psicólogo, ou ele é psiquiatra, não lembro, mas eu acho que é um psicólogo, e a meta dele é fazer essa mulher falar e conversar com ela, fazer ela se abrir, enfim. Esse livro, em geral, ele segue aquela coisinha do thriller e tal, mas o final dele, quando tem o plot twist, eu fiquei bem desconfortável, porque aí eu percebi que o buraco era um pouco mais embaixo, sabe? Então, assim... Em seguida, nós temos mais um do Stephen King, que é A Zona Morta. Aqui a gente vai ter um personagem que ele meio que tem um sexto sentido ali, ele meio que consegue prever o futuro. Quando ele é criança, ele cai e bate a cabeça, e desde esse momento ele começa a ter uns lances, umas visões, às vezes as pessoas tocam nele, ele tem uns sentimentos, e em algum momento desse livro ali, quando ele já é adulto, ele vai sofrer um acidente, ele vai entrar em coma, vai ficar 5 anos em coma, e depois desse coma, esse sexto sentido dele é mais aguçado ainda. Então, qualquer pessoa que toca nele, ele tem um vislumbre do futuro dessa pessoa ou de alguma coisa dessa pessoa que, enfim. Por exemplo, uma enfermeira toca nele e ele
simplesmente sabe que ela esqueceu o fogo ligado no apartamento dela e que se ela não for lá, vai pegar fogo em tudo, vai matar os gatos dela. Então, assim, ele avisa ela consegue salvar os gatos, tá, gente? Ainda bem, senão eu ia odiar esse livro. Mas é basicamente isso, e ele tem esse sexto sentido e faz com que as pessoas, algumas queiram explorar ele, outras queiram ficar bem longe dele, com medo dele, e aí a vida dele nunca mais é a mesma. E com esse sexto sentido, um dia ele toca na mão de um homem e ele vê o fim do mundo. Essa é a premissa do livro. Esse livro, gente, ele me deixou desconfortável. Não chegou a ser perturbador, assim. A gente fica muito curioso pra saber o que vai acontecer com o personagem, a gente se apega muito a ele. E ele tem, assim, uma parte ali meio mais, assim, pesadinha no final, mas nada demais, tá? Então, assim, é um livro que me deixou um pouco desconfortável com algumas coisas, mas também não é nada demais. Em seguida, a gente tem Bem Atrás de Você, da Lisa Gardner. E esse livro a gente vai acompanhar ali uma detetive. Essa detetive tá atrás de um adolescente porque simplesmente a família toda adotiva dele foi encontrada morta e ele tá desaparecido e ele é o principal suspeito, então, de ter matado a família dele e fugido. Então ali nesse livro a gente vai acompanhar a perseguição atrás desse adolescente, mas aí a nossa detetive fica meio desconfiada se ele realmente é o assassino ou se tem mais alguma coisa por trás, até porque esse garoto foi adotado por essa família que morreu e ele tinha uma irmãzinha mais nova e essa irmãzinha mais nova foi adotada pela detetive, então ela tem ali uma coisa pessoal envolvida, tá? Enfim, esse livro, ele em geral também é mais ação, só que tem algumas coisas, algumas revelações no final que são bem, assim, mexe com a nossa cabeça, tá? Então eu vou colocar ele em desconfortável. Em seguida a gente tem Carrie a Estranha, que é o primeiro livro do Stephen King, é um dos meus favoritos, eu gosto bastante desse livro. E o Carrie a Estranha, gente, é basicamente de passar raiva. A gente passa muita raiva porque a gente vai acompanhar uma personagem que ela sofre todos os tipos de abuso. Na escola ela sofre bullying, em casa ela tem uma mãe que é uma religiosa, assim, obcecada, sabe? E ela maltrata a menina, faz várias coisas com a menina, enfim. E aí a gente vai, junto com a personagem, acumulando raiva por tudo que ela passa. A diferença é que a personagem, ao invés da gente, né? A personagem, ela tem ali certos poderes psíquicos. Diferente da gente, que eu digo que eu acho que vocês aí não têm poderes psíquicos. Eu sei que eu não tenho. Mas enfim, então, essa personagem vai acumulando raiva e ela vai começando a ter esses poderes dela cada vez mais aguçados por conta dos sentimentos dela. E isso, gente, só vai acarretar no final, assim, uma sequência de acontecimentos no final desse livro que tipo assim, a gente fica, meu Deus do céu. Porque desde o início do livro, o Stephen King adora fazer isso nos livros. A gente já sabe o que vai acontecer. Então ele dá spoiler do livro dele. Isso não acontece especificamente em Carrie, tá? Mas isso acontece em alguns livros dele, tipo assim, fulano disse tal coisa, minutos antes dele ter o braço arrancado. Então, assim, a gente nem sabia que ia acontecer alguma coisa e ele já falou que aquele fulano que tá falando vai ter o braço arrancado. Então, a gente já fica assim, sabe? Porque desde o início a gente já sabe o que vai acontecer com aquela escola, com aquela cidade, com aquelas pessoas. Por conta do que tá acumulando ali dentro da Carrie, tá? Então, assim, a gente já fica naquela expectativa. Então, esse livro, ele é bem perturbador, pelo menos pra mim. Muita gente fala que não deu medo nenhum neles e não... É um livro, assim, mais, assim, de bullying e tal, mas em mim, eu fiquei muito imersa e eu realmente me importava muito com a Carrie. Então, esse livro me fez ter sentimentos, sabe? E é isso. Em seguida, a gente tem Confissões da Kanai Minato. Gente, esse é um dos livros mais perturbadores que eu li na minha vida. Eu não cheguei a sentir medo, porque o objetivo do livro não é fazer a gente sentir medo. Mas ele vai construindo aos poucos cada personagem e aquela vingança daquela professora que a gente vai ficando muito perturbada das ideias. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar, então, uma professora e a sua filhinha foi morta por alunos dessa escola. E essa professora decide se vingar. E a vingança dela é uma coisa, assim, perturbadora. A gente acha que entende o que ela tá fazendo pra se vingar, e aí muda o ponto de vista de personagem, a gente vê que ela tá fazendo outra coisa, sabe? Então aqui a gente tem o ponto de vista da professora e o ponto de vista dos alunos por quem ela vai se vingar, tá? Então, assim, vai escalando de uma forma que vocês não têm ideia. Esse livro é muito perturbador, então eu vou até deixar aqui na frente de A Dança da Morte, porque ele é mais perturbador ainda.
Deixa eu ver aqui no desconfortável, eu acho que a Paciente Silenciosa é menos desconfortável que a Zona Morta. Agora eu acho que tá uma ordem ok, tá? Então, é isso, a gente ainda não colocou nenhum em medo real, mas vamos seguindo. Em seguida, a gente tem um clássico, que é Drácula. Faz bastante tempo que eu li Drácula, inclusive eu preciso reler esse livro. Mas, gente, assim, não tem muito o que eu falar da sinopse, que é basicamente o livro que deu origem ao vampiro, né? O Conde Drácula, que não é o primeiro livro de vampiro da história, mas é o livro mais famoso, que deu origem ali a tantas adaptações de todas as formas possíveis e realmente criou um personagem, assim, lendário, né, pra gente. Enfim, em Drácula, eu acho que por a escrita ser mais truncada, por ser um livro clássico, ele não dá tanto medo não, gente. Eu lembro que eu senti no Drácula mais uma ambientação sombria. Então era aquela coisa, aquela ilha nevoada, aquele navio, aquela coisa assim. A gente vê um recorte de jornal de um assassinato que aconteceu, que a gente sabe que pode ter sido Drácula, mas os personagens não sabem. E aí as coisas vão escalando. Aí tem cenas no cemitério, tem não sei o que, numa igreja. Então, assim, é uma ambientação muito sombria. Mas eu lembro que eu fiz uma leitura bem tranquila, assim, não me senti desconfortável, nem achei perturbador, nem nada, muito menos senti medo. Em seguida, nós temos um único livro da Agatha Christie aqui nessa lista, que aí não sobrou nenhum. Esse livro, sim, ela se esmerou para querer despertar ali alguns sentimentos de medo, de perturbador, essas coisas nas pessoas. Porque os outros livros dela, pelo menos os que eu li, são muito focados na investigação. Aqui a gente não tem uma investigação, não bem uma investigação, né? A gente vai ter vários personagens presos em uma ilha, sem ter como sair de lá. E ali acontecem assassinatos. Então as pessoas vão começar a morrer. É basicamente isso, não vou dar muitos detalhes. Mas, gente, quando a gente vai começando a entender o que está acontecendo, a gente vai começando a entender o que cada personagem fez no passado, a gente começa a se sentir muito perturbado das ideias. E tudo vai se escalando para um final, assim, que tudo fica bem claro pra gente o que aconteceu. E é muito perturbador. Eu achei esse livro bastante perturbador. Mais que Carrie, tá? Então vou deixar aqui. E realmente é uma das obras-primas da Agatha Christie. Eu recomendo muito que vocês leiam. Tem até uma série, eu acho que eu assisti a série, mas ela não é muito famosa. E eu lembro que a série também era bem parecida, bem fiel ao livro. Depois nós temos Em Defesa de Jacob. Esse livro, ele vai ser mais um suspense, assim. Aqui a gente vai acompanhar o protagonista, que é um cara lá da justiça, ele é um promotor de justiça, eu acho. E o filho dele, um adolescente, vai ser acusado ali de assassinato. E esse cara não duvida em momento algum da inocência do filho dele e vai fazer de tudo ali pra defender o filho dele e inocentar o filho dele, enfim, achar quem foi realmente o culpado desse assassinato. Mas algumas coisas ali ficam meio duvidosas em relação à personalidade desse filho dele. A gente não entende realmente se esse menino é inocente, tá? E algumas coisas ficam no ar no livro que é bem desconfortável. Então esse livro me deixou bem desconfortável com algumas coisas que aconteceram. Então, pra mim, ele entra aqui em desconfortável. E ele foi mais desconfortável, inclusive, que a Zona Morta. Desses aqui, ele foi o que mais me deixou meio assim. Principalmente algumas coisas que acontecem lá pro meio e pro final, tá? Então, tá aqui. Finalmente, nós vamos inaugurar ali a nossa coluna de medo real, porque temos Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Que livro sinistro, gente. Esse livro, ele é com uma ambientação sombria, ele é desconfortável, ele é perturbador e ele despertou medo em mim, tá? Aqui a gente vai acompanhar uma garota que tem um namorado e ela está pensando em acabar com tudo. A gente não sabe muito bem se ela está se referindo ao relacionamento deles, tá? E eles dois estão indo viajar pra casa dos pais dele, numa cabaninha ali mais distante da cidade. Só que, gente, é difícil explicar a sinopse desse livro, só que ele é muito estranho, tipo, desde o início a escrita, mesmo antes de coisas acontecerem, mas desde o início a escrita, ela te deixa desconfortável. A ambientação é muito perturbadora, ela foca muito em cheiros, em sensações, nos sentidos dos personagens. E do meio pro final começa a acontecer um monte de coisa assim que gera até medo na gente. E também o final tem uma revelação que deixa a gente assim, tipo, olhando pro teto, sabe? Por dias pensando. Então,
esse livro me deu medo, realmente me deu medo, então está aqui. Em seguida, a gente tem Ex-Mulher, que é um thriller que eu li faz pouco tempo. E esse livro, gente, ele não vai dar medo, nem tem muitas descrições assim específicas que vão deixar a gente perturbada a cabeça, mas ele tem uma ambientação sombria, menos que Drácula, mas eu vou botar aqui. Por quê? Porque aos poucos a gente vê escalando as personagens, tipo, elas estão sob pressão. A gente vai acompanhar ali, basicamente, um cara que tem uma esposa atual e a ex-mulher dele. Então ali vão acontecer coisas que a gente já sabe desde o início que esse cara foi assassinado, tá? Então, o livro todo ele vai escalando do presente pro passado, presente pro passado. A gente já sabe o que vai acontecer e a gente vê as personagens sob pressão sendo colocadas ali em situações desconfortáveis e a gente vê na cabeça delas coisas ficando mais tensas e escalando, escalando. Então, é uma ambientação assim que a gente sente toda hora tenso, sabe? Então, pra mim é uma ambientação sombria. Temos mais um que me deu medo, tá? Que é Filme Noturno. Esse livro é pouquíssimo conhecido, inclusive ele me deu mais medo que eu estou pensando em acabar com tudo. Esse livro é pouco conhecido, mas a gente vai acompanhar um jornalista. Esse jornalista é obcecado num diretor de cinema. Esse diretor de cinema é tipo uma mistura ali de Stephen King que o Stephen King é um autor, não um diretor de cinema, né? Mas com o Tarantino, sabe? É uma mistura assim, porque ele é uma imagem bem da cultura pop, ele é conhecido ali na cultura pop, mas as pessoas sabem pouco sobre realmente o dia a dia desse diretor de cinema. E muitas coisas ali rondam ele, muitas coisas estranhas e tal. E esse jornalista, ele era tão obcecado nesse diretor de cinema que ele foi proibido de chegar perto dele e de pesquisar qualquer coisa sobre ele, por coisas ali que aconteceram. Porém, a filha desse diretor de cinema é encontrada morta. Todo mundo fala que foi suicídio, mas esse jornalista desconfia que tenha sido realmente suicídio, tá? E aí, gente, começa uma jornada de investigação que a gente acha que vai ser uma coisa no início, mas o livro vai se tornando outra coisa, porque ele começa como um suspense, mas ele vai virando realmente um thriller, um terror ali pro final, porque coisas muito loucas acontecem, a gente não sabe ali o que é sobrenatural, o que é verdade, o que é mentira. E, pra quem não gosta, eu já aviso que o final é aberto, tá? Mas esse livro realmente me deu medo em alguns momentos, eu fiquei assim, sabe, sem conseguir parar de ler, mas ao mesmo tempo querendo parar, tipo, ai meu Deus, lê um pouquinho e para. Eu tava assim lendo esse livro, mas eu recomendo muito, ele é muito bom. Em seguida a gente tem Frankenstein, que também é um clássico da literatura. E assim como Drácula, o Frankenstein, ele entra pra mim em ambientação sombria. E ele tem uma ambientação mais sombria que Drácula, porque ele é bem gótico, tá? Mas o Frankenstein a gente vai acompanhar ali. Acho que todo mundo sabe a história, né? Mas o Frankenstein é um médico, um cientista, e ele cria uma criatura ali, dá vida a uma criatura, e depois ele se arrepende bastante, tá? Mas, mais do que medo, a gente sente muita pena de todos os personagens envolvidos, tanto o médico, quanto a criatura, quanto as outras pessoas da família do médico, enfim, que estão ali envolvidas. O cientista, né? Tô falando médico, mas enfim, é um cientista. E também esse livro é bem gótico, então toda hora fala muito da ambientação e tá sempre nublado, então assim, é um livro muito bom, é um livro que deixa a gente reflexivo, mas também assim, não me trouxe outros sentimentos além dessa questão de ambientação. Em seguida, a gente tem Gritos no Silêncio, tá? Esse livro também é um livro de suspense, com investigação, etc, etc. Só que aqui a gente vai ter um assassinato que aconteceu. E essa pessoa que foi morta, na verdade várias pessoas estão sendo mortas e todas elas têm uma coisa em comum, que é um orfanato. Então, no passado, muitos anos atrás, essas pessoas todas que estão sendo mortas trabalharam no orfanato, tá? E esse orfanato aconteceu um incêndio, tem uma coisa meio estranha ali ao redor desse orfanato, tá? Então ali a gente vai ter uma investigadora que ela vai não só investigar essas mortes que estão acontecendo no presente, mas ela também vai começar a cavucar ali o que aconteceu nesse orfanato muito tempo atrás. Então esse é um livro que tem assassinato, tem descrições muito cruas, assim, muitos gatilhos. Então é um livro que pra mim foi bastante perturbador. Então ele entra aqui, eu acho que após Carrie, antes de Não Sobrou Nenhum. Ele foi bastante perturbador, principalmente pelas descrições dele.
E porque, por ser um orfanato, também envolve crianças em alguns momentos, tá? Então esse é um livro que as pessoas têm que ter cuidado na hora de ler. Em seguida a gente tem 2 livros de contos, um do Arthur Conan Doyle e um do Edgar Allan Poe. O Conan Doyle, ele é o autor de Sherlock Holmes e ele tem alguns contos mais pro terror. E aí ele se aventura em falar de algumas criaturas, assim. É um livro mais de ambientação sombria, tá? Ele tem uma ambientação mais sombria que a de mulher, mas não chega nem a despertar medo, nem muito desconforto, nem nada. Já o Edgar Allan Poe, sim, aí eu achei bem perturbador, eu achei mais perturbador até que Gritos no Silêncio. Porque, gente, aqui a gente vai ter muita atmosfera, então esse autor, ele foca muito em construir uma atmosfera que deixa a gente tensa e as coisas acontecem. Então eu acho muito bom, assim. Eu recomendo muito que vocês leiam os contos dele. Em seguida a gente tem Jurassic Park, que apesar de ser um livro de ficção científica, ele tem um quesinho de thriller. Então a gente vai ter pessoas ali numa ilha, acho que todo mundo sabe a história de Jurassic Park, fugindo de dinossauros, e tem chuva, aí tem o carro que não funciona, e pessoas morrem devoradas. Então, assim, é um livro que deixa a gente, assim, toda hora com a tensão de algo que vai acontecer. Então eu acho ele um pouco desconfortável, apesar de ser um livro, assim, incrível, tá, gente? Mas ele não é muito, tá? Então não se preocupem com isso. Eu acho que ele é um pouco mais que A Paciente Silenciosa. Então fica por aqui. Mas é um livro que eu recomendo muito, é porque esse quesinho de thriller dele, ele quebra um pouco a ficção científica, aquela teoria científica que tem, e traz aquela sensação de não conseguir largar o livro nunca, sabe? Então é muito bom. Em seguida, nós temos Lugares Escuros, da Gillian Flynn. Ela que é autora de A Garota Exemplar, né? Essa autora é muito boa. Esse livro é o que eu menos gosto dela, porque eu achei a protagonista uma chata, tá? Mas esse livro é extremamente perturbador, tá, gente? Muito perturbador. Um pouco menos aqui que Carrie, mas ele é bastante perturbador porque vai falar um pouco de personagens ali que a gente não sabe se eles estão envolvidos numa seita, eles querem fazer sacrifício de animais, ou enfim, crianças morrem. Então é um livro bem perturbador. Eu aviso que ele tem gatilhos, tá? Então teve alguns gatilhos aqui, alguns momentos que eu pulei, que eu não consegui ler, principalmente em relação à violência contra animais, tá? Então já deixo avisado. Em seguida a gente tem Mansão Gallant, da Via Schwab. Esse livro é um amorzinho, gente. Ele é basicamente só uma ambientação sombria, é o mais tranquilinho daqui, mas é muito gostosinho pra quem quer ler um livro no Halloween com essa atmosfera sombria, mas não quer ler nada que dê medo ou gatilhos e tal. Então, Mansão Gallant eu indico muito. A gente vai acompanhar uma garota órfã e ela consegue enxergar fantasmas, tá? Então, ela ali recebe uma carta de um tio distante que fala que ela tem que morar com eles ali na Mansão Gallant, que é a mansão da família deles. Ela nem sabia da existência desse tio, e ela vai. E essa mansão tem alguns segredos ali que a gente fica meio assim, não deveria ter ido. Mas a ambientação é bem sombria, é um livro muito bom para ser lido. Em seguida a gente tem Luzes de Emergência, é uma novela nacional, então um livro curtinho, que se passa ali no Natal, é uma pegada mais terror natal, sabe? E a gente vai acompanhar então uma comissária de bordo que está num avião que sofre um acidente. Então o avião basicamente cai, morre um monte de gente, mas algumas sobrevivem. Ali eles querem sobreviver no gelo até chegar ao resgate. E coisas acontecem. Não vou falar muito porque é um livro curtinho. E esse livro ele é bem perturbador, tá, gente? Então aqui, ó, ele é menos perturbador que Lugares Escuros, mas ele é bem perturbador. E pra quem quer uma leitura rápida, é uma ótima escolha. Em seguida a gente tem O Carniceiro, que é um livro ali de serial killer, que me deu muita raiva porque o final dele é muito ruim, tá? O final é muito ruim. Eu acho que é o primeiro livro da autora, é um livro mais amador, só que ele tem algumas descrições ali de violência que esse serial killer comete que deixa a gente bem desconfortável. Ele é mais desconfortável que a Zona Morta, tá? Mas ele é menos que Em Defesa de Jacob pra mim. Então se você não ler tanto suspense, talvez você goste mais do livro, porque como eu já leio tanto suspense, esse livro parece muito amador pra mim e o final também é meio ruim, tá? Mas é uma leitura assim que vale a pena, é um livro curtinho, tá? Então fica aí a dica pra vocês. Em seguida a gente tem O Príncipe da Névoa, do Zafon. Esse livro é bem assim, infanto-juvenil, mas ele tem uma super ambientação sombria. Eu acho ele mais sombrio que Ex-Mulher, que Mansão Gallant, tá? Apesar de ser um livro para crianças, o Zafon se propôs aqui a escrever um terror para crianças, tá?
Então aqui a gente vai ter uma família, a gente vai ter uma família que se muda para uma cidadezinha costeira ali. E essa cidadezinha costeira tem uma criatura meio que assombra ela. É basicamente isso que eu me lembro, tá? E eu lembro que a ambientação, além de ser sombria, é muito bem escrita, é muito, muito boa mesmo, então eu recomendo. Em seguida a gente tem O Iluminado, que é o livro mais famoso do Stephen King, acredito, ou um dos mais. Esse livro, gente, em muitos momentos eu senti tédio, tá? Ele é muito lento no início, antes das coisas começarem a acontecer. Mas, depois que tudo começa a acontecer, a gente sente medo, tá? Eu senti menos medo, que estou pensando em acabar com tudo, mas eu senti medo. Do meio pro final eu senti medo com esse livro, porque é basicamente uma família que vai cuidar ali de um hotel no período de neve, então eles ficam ali completamente isolados. Ninguém vai pra esse hotel quando tá neve pesada, inverno pesado, né? Então, é basicamente o pai, a mãe e o filho isolados de tudo em um hotel assombrado, tá? E o hotel vai começando a tomar conta da cabeça, da mente desse pai. E esse pai vai ficando piradinho das ideias, tá? Então, assim, é bem tenso. Pro final, assim, a gente começa a ficar com medo, tá? Então, depois nós temos Os Homens que Não Amavam as Mulheres. É um livro de suspense, de assassinato, investigação, etc, etc. Como muitos aqui, então não vou falar muito. Eu gosto muito desse livro. Eu acho que ele não é pra todo mundo, porque, ele é bem lento, então as coisas demoram pra acontecer. Uma investigação que é muito inteligente, tá? Uma investigação que faz muito sentido, mas ela é lenta. E ele tem bastante gatilho, tá? Quando as coisas começam a se revelar, é bastante gatilho, bastante violência, bastante coisa que acontece. Então, é um livro desconfortável, tá? Ele é mais confortável que A Paciente Silenciosa aqui no meu ranking. Mas é um livro muito bom, muito, muito bem escrito. Estamos acabando, gente. Esse vídeo tá ficando mais longo do que eu achava, tá? Mas enfim. Em seguida a gente tem O Vilarejo, do Rafael Montes. É basicamente um vilarejo ali. Vão começar a acontecer coisas com todas as pessoas. Então meio que cada capítulo é um conto de o que vai acontecer com uma pessoa. Pelo que eu entendi, meio que o vilarejo é tomado pelos pecados capitais, então ali cada um vai cometer um pecado muito tenso. Esse é um livro perturbador, tá, gente? Bem perturbador. Ele é mais perturbador que Gritos no Silêncio, menos que os do Edgar Allan Poe, mas tem até canibalismo, tá, gente? Então, jogo isso pra vocês e deixo no ar. Em seguida, a gente tem Objetos Cortantes, da Gillian Flynn. Esse é um livro muito desconfortável, bem desconfortável. Creio que mais desconfortável que Em Defesa de Jacob. É o mais desconfortável aqui, quase perturbador. Aqui também, mais uma vez, investigação, assassinatos, etc. Só que tudo tá muito envolvido ali na família da protagonista. Ela que tá investigando e começa a ficar muita coisa pessoal ali entre ela, a família dela. Então, assim, é um livro extremamente viciante, muito bem escrito. É um dos meus favoritos da autora. E tem série também da HBO, eu acho. Eu ainda não vi a série. Mas é um livro bem desconfortável. E inúmeros gatilhos, tá, gente? Em seguida, a gente tem mais um clássico, que é Psicose, que deu origem ao filme, né, do Hitchcock, que todo mundo conhece, que tem a mulher no banho, o cara esfaqueando, ela gritando. Eu acho que todo mundo conhece essa cena, mesmo quem não tenha lido o livro ou assistido o filme. Eu não vi o filme ainda. Esse livro, gente, a gente vai ter ali o Bates Motel, que é muito famoso também, deu origem a muitas adaptações. E tem um cara ali que ele é meio esquisito e ele cuida desse hotel. E uma mulher que vai ali se hospedar é assassinada, tá? Então a gente vai tentar entender, então, depois o que aconteceu ali naquele hotel, quem matou ela, etc. E, gente, tem um teor aqui psicológico que a gente descobre. Se você nunca viu o filme, né? Talvez você já saiba o que é o grande plot dessa história. Mas se você não sabe, leia esse livro, porque é muito bom descobrir lendo ele. E é extremamente perturbador, gente. Psicose é muito perturbador. Deixa eu ver onde eu coloco ele. Psicose é mais perturbador que A Dança da Morte, de Stephen King, e menos que Confissões. É difícil algum desbancar Confissões pra mim, porque me deixou muito perturbada as ideias. Mas Psicose, o plot dele é muito bom. Eu não tinha visto o filme, eu não tinha pego spoiler, então quando eu descobri eu fiquei tipo, eu não acredito nisso. Esse personagem é muito, muito perturbado e deixa a gente junto, tá? Então, assim, recomendo muito essa leitura pra vocês. Apesar de ser um clássico, eu lembro que foi um livro que fluiu muito pra mim. Em seguida, a gente tem Salem, ou Salem, do Stephen King, que é um dos meus favoritos do autor. Eu adoro esse livro.
é um livro ali que vai ter vampiros, tá? E, gente, é um livro assim que, no máximo, pra mim, sinceramente, teve uma ambientação sombria, tá? Apesar de ter assassinato, ter vampiro, coisas acontecem, descrições tensas, coisas do Stephen King, né? Mas ele, pra mim, não despertou perturbação, desconforto. Foi um livro mais de ambientação sombria. Mas eu amei esse livro. Eu lembro que eu não conseguia largar, eu queria saber o que acontecia, eu não parava de ler, sabe? Então eu recomendo muito Salem pra vocês. Se vocês têm medo de ter medo com livros do Stephen King, leiam Salem, juro. Pra mim não deu medo nenhum. E, gente, deixa eu ver aqui. Ele é mais sombrio do que O Príncipe da Névoa, não. Mais do que Ex-Mulher. O Príncipe da Névoa é mais sombrio, apesar de ser infantil, tá? É infanto-juvenil. Mas Salem é muito bom. Basicamente é uma cidadezinha que começa a ser tomada por vampiros. Não tem muito o que falar mais do que isso, só lendo. Em seguida a gente tem Serpentário, do Felipe Castilho. É um livro que eu não curto tanto, tá? Então não tô aqui recomendando pra vocês. Porém, não dá pra negar que é extremamente perturbador, tá? Eu me senti muito perturbada com esse livro. Ele é menos perturbador que O Vilarejo. Mas, assim, a gente vai ter basicamente um grupo de amigos que, quando era criança, aconteceu uma coisa ali que meio que eles não querem falar sobre isso, eles não se falam mais, todo mundo se espalhou no mundo. E aí, depois de muitos anos, eles se reúnem de novo, tá? Depois de adultos. E aí a gente vai entender mais ou menos o que aconteceu anos atrás. Só que aí começa a entrar umas coisas meio sobrenaturais que pra mim não ficaram muito bem explicadas, então eu não curti tanto. Porém, é um livro bem perturbador, tá? Muito perturbador. Em seguida, estamos quase acabando. Temos a lista de convidados, The Guest List, que eu li em inglês, porque eu acho que estava no Kindle Unlimited ou no Scribd. Enfim, é um livro da Lucy Foley que é naquele mesmo esquema que quando começa a gente já sabe que alguém vai morrer, a gente não sabe quem vai morrer nem quem matou, e tá todo mundo preso numa ilha, tá? Então, esse livro tem uma ambientação bem sombria, mas eu acho que é até menos que Mansão Gallant. E a gente passa mais raiva e ódio, porque todo mundo ali dá uma vontade de matar, sabe? Dá uma raiva desses personagens, então é mais uma raiva que a gente passa. Porém, por ser numa ilha ali isolada e tal, tem uma ambientação bem sombria mesmo. Eu ia fazer um comentário, mas talvez seja spoiler. Eu só quero dizer que na metade do livro eu já tinha adivinhado quase tudo, tá? Eu fui muito detetive nesse livro, mas enfim. Em seguida a gente tem The Housemate, que é a empregada, né? Que também, gente, é um livro assim... Tá, eu acho que entra no perturbador. Por quê? Porque tem algumas explicações bem gráficas do que acontece ali com certos personagens, tá? Então, eu vou deixar em perturbador. Mas esse é um livro também que dá zero medo. É um livro que a gente vai acompanhar uma empregada que basicamente... ela tem aquele emprego e não quer perder aquele emprego porque ela é uma pessoa que tem já passagem na polícia, etc. E é muito difícil para ela manter um emprego. E ela consegue um emprego de empregada para essa família. É uma família rica, uma família cheia de privilégios. E a chefe dela, né, a mulher, começa a deixar ela, lelé das ideias. Então é um livro que deixa a gente perturbado por isso também. Porque a mulher, ela fala uma coisa e 3 dias depois ela diz que ela não disse aquilo e briga com a empregada por ter feito o que ela pediu. Coisas desse nível, sabe? E vai só escalando, até que acontece tudo o que acontece, a gente entende tudo o que aconteceu. E, enfim, é um livro legal, tá, gente? Ele é uma escrita, assim, bem amadora, bem nova. Não chega a ser amadora, mas é uma escrita ainda iniciante. Eu acho que é o primeiro livro da autora. Tanto que eu li em inglês e fluiu muito pra mim, porque era um inglês muito fácil. Então, é um ótimo livro pra ser lido em inglês, se você quer começar a ler. Enfim, eu não li em português, não sei como tá a tradução. Eu vi algumas pessoas criticando a escrita dele em português. Mas, gente, eu acho que vale a pena ser lido. Foi um livro que me deixou bem interessada e sem querer largar, sabe? E pra finalizar, óbvio que eu ia deixar esse livro no final, tá? Óbvio. Nós temos o mais famoso, um dos mais famosos, né, da Colleen Hoover, que é essa autora extremamente famosa. Sinceramente, gente, pra mim até os romances da Colleen Hoover são perturbadores, tá? E Verity é um livro que me deu medo real. Então, gente, medo mais do que Iluminado, mais do que Estou Pensando em Acabar com Tudo e mais que Filme Noturno. Foi o livro que mais me deu medo na minha vida, eu juro pra vocês. Vou contar um pouco a sinopse, caso vocês não conheçam. Em Verity, a gente vai acompanhar a Lowen. A Lowen é uma escritora
E ela é contratada para continuar uma série de livros de uma autora que não tem mais capacidade de escrever. Então, gente, essa autora aconteceu alguma coisa, um acidente lá com ela, não fica muito claro no início do livro o que aconteceu com ela, mas ela não consegue dar continuidade nessa série de livros famosos que ela tem. E aí a Lowen, ela vai morar na casa da mulher, com o marido da mulher, a mulher e o filho da mulher, porque é lá que tá o escritório dessa mulher, tem todas as anotações dela, pra ela ter uma imersão completa na mente da autora. Enfim, gente, a gente sabe que vai dar ruim desde o início por isso acontecer. Então, quando ela tá ali procurando, cavucando nas anotações dessa autora sobre os livros anteriores, que ela vai ter que dar continuidade, ela acha um manuscrito, que é como se fosse um diário ou uma biografia da Verity, que é essa autora, né, que foi acidentada e tal. E, gente, as coisas, assim, são extremamente pesadas, muito pesadas, e a gente começa, então, a ter capítulos narrados pela Lowen e capítulos narrados pela Verity no manuscrito dela, tá? Esse livro eu não só li, como eu ouvi o audiobook, então talvez isso tenha ajudado a me deixar extremamente imersa e ter medo, porque teve cena, gente, que eu juro que eu fiquei com a mão molhada de suor lendo no Kindle, sabe? E, nossa, assim, eu acho que a Colleen Hoover, ela tem o talento para escrever suspense, thriller e terror, sabe? Ela tá se perdendo nos romances. Eu não sou muito fã dos romances dela, mas eu gostei muito de Verity, eu achei um livro muito bom. Eu lembro que eu só tirei nota dele porque ele tem muita descrição de cenas hot, entre aspas, não é hot, né? Não é romantizado, mas cenas de sexo, sabe? E eu acho que isso passou um pouco e eu já tava com tédio, aí eu lembro que eu pulava. Mas enfim, fora isso, o livro é muito bom. E o final, até hoje as pessoas discutem o que realmente aconteceu nesse final, tá? Então, se você quer sentir medo de verdade com o livro, lê Verity. Ou algum outros desse, né? O filme Noturno dá bastante medo também. Estou pensando em Acabar com Tudo e O Iluminado. Pra mim, foram os livros que mais me deram medo na minha vida. E aqui tem outras dicas também, se vocês quiserem. Então, esse vídeo ficou bem mais longo do que eu esperava, mas eu achei bem divertido fazer esse ranking com vocês. Me contem nos comentários qual foi o livro que mais deu medo em vocês na vida, pra eu ler, tá? Eu sinto vontade de ler livros que realmente despertam medo, porque é muito difícil um livro despertar medo. Porque a gente só tem ali o sentido da leitura e da imaginação. A gente não tá ouvindo coisas, a gente não tá vendo coisas. Tirando os audiobooks, né? Se você for ouvir um audiobook. Mas enfim. O livro, ele realmente tem que ter o autor, né? Ele tem que ter um talento pra escrever um livro que desperte medo nas pessoas. Porque não é fácil despertar medo num leitor, tá? Então é isso. Eu posso até deixar o print aqui pra vocês do meu ranking. Me contem, como eu já falei, os livros que despertaram medo, mas espero que tenham gostado do vídeo e é isso. Tchau!